Estamos ao vivo de novo, tivemos um problema técnico. Então nós vamos agora para a segunda parte, né? Para quem está assistindo no YouTube, vai ter, né, um vídeo anterior a esse aqui. Depois nós vamos disponibilizar. Mas vamos continuar então de onde paramos. Ok. Então, o que eu tava falando é que a gente tinha ido naquela conferência, que foi quando eu fui realmente impactada numa forma que eu nunca vi até aquele ponto, que foi aquele moço que era o genro do Benny Hinn, e ele tava pregando, gente, ele não tava... Era uma coisa diferente, que ele não tava te falando assim, você tem que viver desse jeito, você tem que não sei o quê. Ele estava simplesmente falando, esse é o meu relacionamento com Jesus, e eu amo ele. E ele é precioso pra mim, e você é precioso pra ele. Mas do jeito que ele falou, primeiro que eu comecei a chorar, assim, naquele momento, porque foi a primeira vez que eu pensei assim, a pessoa de Jesus Cristo, ele é Deus e ele é homem. Isso está na Bíblia. Ele tem sentimentos. Sentimentos de, primeiro, ele te ama. Todo mundo fala, Jesus te ama. Mas é um amor que ninguém entende, também está na Bíblia. Que é um amor, assim, mais profundo do que tudo que você possa entender e explicar. E aí ele falando assim, quando você ignora o amor de Jesus Cristo, machuca ele. Uhum. E ele tava contando a experiência que ele teve de que ele viu que as pessoas ignoravam e passavam por Jesus e aquilo machucava o coração dele. Porque imagina no nível carnal, né? Você gosta de uma pessoa e a pessoa te ignora. Isso machuca. Imagina o maior amor do mundo e... Aqueles, né, que ele tanto ama não rejeitarem, né? Que ele deu tudo, não tem mais nada que ele poderia dar. Uhum. E não atender, nem pensar, ignorar, sabe? E aquilo me impactou, porque ninguém me ama mais do que Jesus, não importa quem. Porque eu penso assim, amor, isso demorou muito pra eu entender. Porque assim, quando você tem aqueles testemunhos de trevas pra luz, geralmente o que a gente vê é a pessoa que não tinha aquele senso de importância própria, que não se amava, geralmente, né? Sim. Que aí ela descobriu que tem alguém que ama mais do que tudo e tal, e aquilo impacta a pessoa. E esse é o típico testemunho de trevas pra luz. Sim. Pessoa que não conhecia o amor de Jesus, não conhecia nada, então, e aí conhece. Abre aquilo e você, tem uma pessoa que se sacrificou. Mas você crescendo num lar cristão é diferente, porque de ouvir tanto, seu coração começa a ficar, não duro, mas inerte, meio numb, né? Meio que não responde mais pra porque aquilo. eu acho que passa a ser normal, porque eu também venho de um lar cristão, então pra gente passa a ser normal, né? Como a gente não conhece totalmente trevas, vamos dizer assim, então é meio que normal falar de Jesus, andar com Jesus, porque a gente vê a nossa Jesus família. Jesus é meu amigo, Isso. Mas cada um precisa ter uma experiência e a palavra que eu acho que é a mais importante que você tocou, que é, né, quando você começou a falar, é relacionamento. Né? Porque a gente realmente tem Deus, geralmente tem Deus como algo distante ou aquela coisa de, né, não, ele é o Senhor e pronto, eu não posso me abrir, eu não posso falar, porque essas coisas que eu faço não são legais, não são boas, então eu não posso. E na realidade é isso que ele quer, né? É relacionamento, né? E foi naquilo que depois que a gente saiu daquilo, eu vi pela primeira vez uma pessoa que tinha esse relacionamento. Porque a gente ouve muito relacionamento, e você fala, eu converso com Deus, a gente tem um relacionamento. Mas relacionamento, primeiro que envolve o seu coração, você tem que estar investida pelo seu coração. Do mesmo jeito que você, num relacionamento humano, você se dá naquele emocional para aquele relacionamento. Porque se a pessoa te ignorar, te machuca. Se você não tá investida emocionalmente, não faz diferença. Exatamente. Então, no relacionamento, você está investida emocionalmente, que se a pessoa faz alguma coisa, te move. Se você faz alguma coisa, move a pessoa. Então, isso não é uma coisa em lares cristãos, ou não, isso não é uma coisa que as pessoas pensam, que o que você faz tem a capacidade de mover Deus. Ninguém pensa nisso. Eu não pensava nisso. Não sei se alguém pode, não sei pensar, mas eu não pensava.
que alguma coisa que eu, Beatriz, pessoa única no Brasil ou nos Estados Unidos, o que eu posso fazer, falar, agir, pensar, move o coração de Deus. Isso foi uma coisa assim que ele falou assim, o pregador tava falando, ele falou assim, a sua adoração tem a capacidade de mover o coração de Deus. E pela primeira vez, quando ele falou aquilo e eu vi aquilo na vida dele, na voz dele, eu entendi. E foi ali que eu falei assim, me deu aquela inveja. Foi aquela inveja. Realmente, a gente fala inveja divina, aquela inveja boa, que você fala, eu também quero isso. Eu quero aquilo. Mas aí eu falei assim, pra mim foi duro depois daquilo, foi um processo assim, como que eu trago daquilo que ele tem, qual é a diferença, sabe? Sim, daquilo que ele vive pro que eu vi. Porque, na verdade, Deus não faz acepção de pessoas, tá? Na Bíblia também, né? Então, eu falei assim, o que ele tem, eu tenho que estar vivendo. Não é assim uma coisa que está disponível. Se ele acredita em Jesus, ele é um cristão, ele vive essa vida, eu tenho, como eu sou uma pessoa cristã que diz que vive essa vida, que diz que ama Deus, eu tenho que realmente ter isso na minha vida. Também. Porque na Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Cristo. Então, para as pessoas que vêem a sua vida, pessoas que estão no reino das trevas, eles têm que poder ver a diferença. Exatamente. E foi isso que eu vi. Ainda que eu já estivesse no reino da luz, eu vi na vida dele uma diferença que me causou a querer. E foi naquele momento que eu falei assim, ok, o que eu posso fazer, né? Primeiro que eu comecei a ler a Bíblia. Porque foi um momento assim que realmente que também me impactou, que o pregador falou assim, levanta quem nunca leu a Bíblia. E a maioria de todo mundo que estava naquela plateia levantou. Que nunca leu a Bíblia inteira. Falei assim, bom, né? Agora que a gente levou um tapa na cara, vamos ler a Bíblia, né? Pra você pelo menos saber, porque é muito importante você saber o que tá na Bíblia. Exato. É a palavra de Deus. É a espada. Tá tudo ali, né? É a sua espada, né? Mas é a espada, é a palavra. Então eu falei assim, vamos ler a Bíblia. E o que eu tava procurando? Eu tava procurando entender o amor de Deus por mim. E foi aquele processo, sabe? E o que eu entendi é que isso também me impactou muito. Porque primeiro, vindo do Brasil, e talvez fossem as igrejas que eu frequentava, não sei. Mas eu percebi que tudo que eu conhecia sobre a Bíblia foram através de pregações. Então nunca foi a Bíblia lida, foi a Bíblia pregada. O que a Bíblia pregada não é a Bíblia, é a interpretação de alguém sobre a Bíblia. Então, tudo aquilo que não foi pregado, que eu nunca tinha ouvido, eu não sabia. E às vezes o que eu li sobre aquelas pregações que eu já tinha ouvido era completamente diferente. Porque foi a interpretação daquela pessoa naquele momento. E você não sabe o que aquela pessoa está vivendo naquele momento quando eles pegaram aquilo. Então, primeiro foi dali, né? De realmente saber o que está escrito na Bíblia. E foi em lendo passagens como Oséias, lendo passagens como os epístolos, sabe? Foi lendo isso que eu falei assim, uau! E foi construindo essa imagem de Jesus pessoa, que eu não conseguia pintar essa imagem completa, porque eu não sabia. Conhecia, né? Porque eu não conhecia as escrituras. Não sabia, não conhecia. E então, o que mudou na sua vida quando você percebeu que só nascer num lar cristão não era suficiente? O que mudou? Qual foi a mudança que teve pra você, então, desde desse encontro que você teve, né? Primeiro que eu comecei a ler a Bíblia. Segundo, que ao ler a Bíblia, eu entendi que isso foi uma coisa que eu fui percebendo, mas que eu nunca conseguia realmente entender o porquê. Porque vindo somente desse lar cristão, mas que eu não tinha realmente esse investimento, né? Esse querer, porque se você nasce num lar cristão, somente significa que a sua mãe vai levar você na igreja, querendo ou não. Não significa que você quer, significa que você vai. Então, e depois é uma escolha sua. E depois vira uma escolha sua. O que muitas pessoas começam a fazer por hábito. E eles pensam assim, eles pensam que é porque se eles não forem, eles estão fazendo coisa errada. Como se fosse uma obrigação. Mas é uma obrigação interna, né? Porque mesmo que os pais não estejam mais lá pra obrigar, na sua mente você fala assim, se eu não estiver indo pra igreja, eu tô pecando. O que, assim, é importante você
é bíblico, gente. É bíblico você ir na igreja. Mas não é só isso. Você tem que ter aquele investimento próprio do seu tempo. E é esse querer que realmente vai gerando. E assim, foi assim que eu comecei. Fui lendo desde lá, né? Era lendo os provérbios. Depois eu voltei a ler os provérbios um de cada vez. E fui assim, crescendo isso. Porque você não pode, assim, falar assim, eu não faço nada, mas agora eu vou ler 40 capítulos por dia. Você vai, assim, se exaustar e aí você não vai fazer mais, né? Então eu fui crescendo pouquinho em pouquinho. E aí eu fui percebendo que tudo que eu não conseguia ver na Bíblia, tudo que eu não conseguia entender a razão pelo que aquilo tinha acontecido, e aí dá aquele conflito, eu sei que Deus é bom, porque eu cresci entendendo isso, mas o que eu tô lendo, Deus não é bom. E eu tinha aquele conflito, às vezes, quando eu lia, né? Mas, o mais que eu lia a Bíblia, eu percebi que os meus valores, os meus conceitos e o meu entendimento do mundo foi formado pela sociedade. E aí a pessoa fala assim, minha vida é baseada na Bíblia. Mas você não pode falar isso até você entender o que a Bíblia fala. Quais são os conceitos e o que isso significa? Os conceitos bíblicos, né? E não o que as pessoas, o juízo de valor que as pessoas colocam no que está escrito, né? Porque tudo que você tem ao seu redor é o impacto disso, né? Você fala assim, o meu conceito de adoração, eu vou lá na igreja, né? Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou adorar, eu vou ficar lá por horas e tal. Mas eu fui entender o que é o conceito de adoração na Bíblia, é sacrifício. Né? E aí eu fui entender o sacrifício, porque aí você começa a abrir mais. Adoração não é somente quando você está cantando. Você pode adorar através de dar o seu tempo para ler a palavra, é um sacrifício do seu tempo. Através de um sacrifício de você dar uma oferta, isso é um sacrifício. Tem várias coisas diferentes em qual você pode adorar o Senhor. Você pode sacrificar o seu tempo pra, cuidar de uma outra pessoa. Falar de Deus pra uma outra pessoa. Sacrificar o que a pessoa fala, o meu orgulho, pra você se abrir e contar a sua história. Isso é uma adoração. Então, foram essas coisas assim. O que é adoração? O que a Bíblia fala sobre adoração? O que a Bíblia fala sobre sabedoria? O que a Bíblia fala sobre amor? E aí eu fui entendendo que o que eu tinha construído pra mim mesma, porque assim, especialmente quando você vai ficando mais velha, depois da cidade, 12, 13, 14, 15, 16, é aí que você vai construindo os seus próprios valores, a parte do que os seus pais estão te falando, te instruindo. Você tem que... pelas suas influências, o que você está sendo influenciado naquele momento. Que é o que acontece com o jovem. E aí a pessoa fica rebelde e tal. Mas é naquele momento que você está começando a diferenciar o que você acha que é certo e o que você acha que é errado. E foi realmente quando eu falei assim, eu quero saber e eu vou gastar o meu tempo porque é o que eu quero. E eu quero saber o que a Bíblia diz sobre isso e eu quero que os meus valores sejam formados através disso. E foi aí, eu fiz uma pesquisa, uma busca, e eu falei assim, o que isso significa? E foram aí que eu comecei a ver o amor de Deus através dessas lentes, entendeu? Que eu não conseguia ver antes. Sim. Na verdade, através dos seus olhos. Né? Através da sua busca. Né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Né? Então, cada um precisa ter. Né? Agora, assim, às vezes as pessoas perguntam, puxa vida, mas a Bíblia é tão extensa. Como que eu leio? Eu não entendo nada. As pessoas falam muito isso, né? Puxa, mas eu pego aquilo, eu não entendo nada. Como que você poderia falar para as pessoas? Né? Como que você fez esse estudo? Como que as pessoas elas podem fazer para elas poderem também ter essa ótica própria, né, do que está escrito ali sem juízo de valor de outros? Primeiro, tudo começa como uma decisão. Se você falar assim, eu quero ler a Bíblia, eu quero que esses sejam os meus valores, começa aí. Aí você vai começar assim, o que eu posso fazer? Eu vou começar a ler um provérbio por dia, mesmo que eu não entenda. Aí você continua lendo um por dia. Você não tá entendendo naquele momento, mas se você ler o primeiro versículo de Provérbios, ele fala assim, para que a sua mente se abra
aquilo é para instrução. E é aquilo, é por isso que a gente começou ali, né? Por isso que, mesmo aqui em casa, é o que a gente sempre fala para as pessoas, comecem com Provérbios, porque aquele livro é para te dar luz. Sim. Então foi ali que eu comecei. E a gente, assim, tem várias coisas, porque assim, a Bíblia, ela é um livro vivo. Se você leu a Bíblia, você lendo ela de novo, você fala assim, meu, isso aqui não tava aqui. Da onde que veio isso? Alguém escreveu isso aqui? Mas é porque as camadas vão se abrindo. Quanto mais você lê, mais entendimento vai vindo, né? E uma coisa que eu realmente entendi de como eu era antes foi que tá escrito em Provérbios, não é em Provérbios, é em 2 Coríntios, que tá escrito que eles não poderiam crer porque o Deus desse mundo conservou a mente deles para que não poderiam discernir a verdade, impedindo que eles vissem a luz das boas novas da glória de Cristo. Então, foi isso que eu percebi, eu tinha um véu. E é isso que a gente vê, eu vejo isso muito porque, como você falou, eu trabalho com pessoas. E aí, quando eu tenho essas conversas, as pessoas, eu gosto disso, eu faço aquilo, eu posso ver esse véu na mente das pessoas, que eles não podem discernir a verdade no que eles vivem. E o único jeito desse véu ser removido é através de ler a palavra. Porque as boas novas são a luz da salvação. Está escrito na Bíblia. As boas novas são a luz da salvação. E as boas novas são a palavra. Amém. E foi assim, foi... E aí a gente sempre fala assim, o que eu fiz Provérbios, e aí eu comecei nos Gospels, né, os epístolos, aí eu fiz o Novo Testamento, e aí eu comecei a fazer estudos, então eu procurava assim, uma pessoa que fazia um estudo verso por verso, que aí você tá lendo, você tá entendendo. E foi isso, naquela época eu tinha acabado de terminar o colegial. E aí, o meu tempo inteiro era isso que eu fazia. Eu só tava usando meu tempo para poder entender a palavra, me dar uma base. O que aconteceu realmente, historicamente, espiritualmente naquele momento. E foi assim que eu fui entendendo mais, me aprofundando mais. E, assim, a gente continua, né? Continua, porque não é o fato de você ler. E também não é só ler a Bíblia por ler, só por passar o olho, né? A gente tem que pedir mesmo também a Deus que Ele nos traga esse entendimento, porque a gente muitas vezes fala assim, não quero mais. O cérebro da gente, ele começa a querer te empurrar para não fazer. Então, por isso que é uma decisão, né? E o Espírito Santo, ele também traz entendimento. Ele te ajuda. Ele ajuda. Ele fala assim... Ele vai desvendando, né? Acho que a Filipenses fala assim, que você me dê a graça e a vontade de cumprir tudo aquilo de acordo com o seu plano e a sua vontade. Eu tô traduzindo agora do inglês, gente. Porque eu tenho lido em inglês esse tempo todinho, então eu tenho que pensar no verso e traduzir. Mas que ele te dê a vontade de fazer aquilo. E era isso que eu orava muito, que você me dê, e eu ainda oro isso muito, que você me dê a vontade mais e mais de amor, que você me dê esse amor pela palavra, que você me dê esse amor mais e mais pelas coisas do seu reino, pela sua presença, porque a sua carne, né, que a gente fala, né, a carne, não sei o que, a carne e o espírito, eles estão sempre em guerra. Então... Por isso que eu falei, mesmo que você não entenda, você tem que fazer essa decisão. Não, eu vou fazer, porque nada vai entrar no caminho do seu livre-arbítrio. Então você vai falar assim, eu vou fazer e ninguém me segura. Então foi isso que eu fiz, entendeu? E aí eu escutava muito pregação, eu escutava muito a Bíblia lida. A gente sempre vê, assim, o que a gente sempre recomenda, especialmente pessoas que falam, não consigo dormir à noite, põe a Bíblia enquanto você dorme, porque o seu espírito está recebendo aquilo enquanto você dorme. Mas é assim, foi assim que eu fiz essa transição, né? Eu tinha salvado aqui umas... Porque quando eu penso na minha história, eu penso que muitas pessoas falam assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eles param aí, né? E que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, não é assim, tudo coopera para o meu bem. Coopera para o seu bem enquanto você se posicionar para estar no propósito de Deus. Sim. Então, uma outra coisa que eu sempre eu orava é assim, que está escrito em Provérbios 16:3,
ele fala assim, consagre as suas obras ao Senhor e Ele causará os seus pensamentos a serem de acordo com a vontade dEle, para que os seus planos serão bem-sucedidos. Então, fala assim, Deus, me dá para que a sua vontade seja a minha vontade, para que o seu plano para a minha vida seja o meu plano para a minha vida. Porque tem sempre assim, mas eu tinha muito esse medo, né? A pessoa fala assim, é muito engraçado, porque assim, às vezes a gente tinha missionários vindo pra minha casa, né? Eu falava assim, sou missionário, faço só a vontade de Deus. Eu falei, não, eu tinha muito esse medo. Mas aí eu pensei assim, Deus, para que a sua vontade seja a minha vontade. Para que a minha vida seja a sua vida. Amém. Então, a gente tem um chamado. E como você descobriu o seu chamado? Depois que eu comecei... E qual é o seu chamado, né? Não, e assim, o meu chamado realmente... Porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de pessoas. E eu falei assim, sabe, todo mundo gosta de ficar em volta de outras pessoas, né? Mas foi aí que eu percebi, depois que eu li, depois que eu comecei a realmente ver o amor e a compaixão de Deus para as pessoas, eu falei assim, porque o meu chamado é com pessoas. Sim. E as pessoas, às vezes, eles colocam um chamado, assim, numas regras muito estritas. Você vai, o seu chamado é você ser uma cantora, é você ser um pregador. O meu chamado, que eu descobri que era realmente o meu chamado, é que eu vou ser uma pessoa que... Porque o que eu trabalho agora é que nem a Alice falou, eu trabalho num café e eu sou uma agente do café. E eu descobri que, não somente na companhia que eu tô agora, o meu chamado é isso. É eu ter um lugar que as pessoas vão vir e eu vou servir as pessoas e vai ter essa atmosfera em que eu posso influenciar a vida dos outros, mesmo no que eu tô fazendo. Então, é muito importante a pessoa falar assim, mas quando eu chegar lá, ali que eu vou servir Deus. E eu tô me preparando para quando eu poder fazer o seu propósito, às vezes pode ser onde você está. E você tem que pensar, né, no momento de humildade, você fala assim, ok, o que é no meu coração que tem essa compaixão? E foi aí que eu percebi, porque eu tinha muito compaixão pelas pessoas e naquela época eu não tinha nada para dar para ninguém, né? Porque a única esperança para a humanidade é Jesus, e eu não tinha aquilo. Então era muito assim, eu vou te ajudar, eu vou te dar um conselho, e era tudo muito quebrado, porque eu não tinha nenhuma esperança. Conteúdo também, né? Não tinha nada. Então aí foi aí que eu falei assim, uau, quando você sabe a verdade, mesmo que não seja pelas suas palavras, pode ser pela sua vida. E às vezes a pessoa, até no trabalho, você fala, Bia, você é tão alegre, tão feliz, tão pra cima. E é naquele momento que as pessoas falam assim, tem uma diferença na sua vida. Então, às vezes, não precisa nem ser no que você fala, numa coisa específica, que você, eu vou lá, eu vou naquele lugar, naquele país, e naquele país eu vou pregar. Pode ser na sua família, pode ser na sua casa, pode ser no seu bairro, pode ser pros seus irmãos, né? Pode ser numa coisa que você vai perdoar alguém e aquela pessoa vai falar assim, alguma coisa diferente aconteceu na sua vida. E é sempre naquela humildade que você vai falar assim, Deus, faz pela minha vida o que você quer fazer no mundo. E foi aí, e assim, não significa que é perfeito, né? Porque a gente... Não, somos humanos, estamos num mundo imperfeito. Realmente. Né? E o tempo todo. Então, é muito bonito isso, porque às vezes as pessoas acham que ter um chamado e fazer a obra de Deus é estar num púlpito, né? Ou é estar num palco. E é justamente isso, a gente prega o Senhor com a nossa vida, né? Então, por isso que a gente precisa estar atento mesmo às coisas de Deus, à palavra de Deus, né? E a gente sempre buscar estar próximo dele, se aperfeiçoar nele, porque a gente está fazendo a obra na vida de outras pessoas e a gente nem imagina. E é por isso que é muito importante você viver uma vida de alguém que procura, que busca Deus, porque nesse buscar, porque assim, você não ouve mais as pessoas falando de pureza, sabe? As pessoas não falam mais de você viver separado do mundo. Mas é realmente, porque às vezes quando você ouve, você fala assim, você tem que se separar e tal, mas é nesse buscar, é nesse submeter que a sua vida começa a ser diferenciada. E é isso que a gente nota às vezes, é que assim, quanto mais você
tá escrito, quanto mais você olha pra ele, mais você fica como ele. E é nisso que quanto mais você consome a palavra, ela vai te mudando. E aí as pessoas vão ter essa reação de uau, tem uma coisa diferente sobre você. E por isso que é muito importante, porque se você viver uma vida assim que às vezes você tá bem e às vezes... E não é assim de dizendo que você não pode ter dias que você tem que, sabe? Sempre é muito importante. Se você se arrepender de uma coisa que você fez, vai para Deus, não assim no outro, sabe? Nunca você faz uma coisa errada, dele. Não se afaste, corra para ele, porque assim, você começa a ver, sabe, que nem o filho pródigo, que ele foi para o pai. E quando ele foi para o pai abraçou e pôs o anel, e pôs o sapato, e pôs o roupão. E é nisso que, assim, quando você vive essa vida de como se falaria em inglês, essa vida de arrependimento e de buscando a Deus, ainda que você faça uma coisa errada, você levanta e você tem aquela identidade de que eu sou um filho. E, assim, quando as pessoas falam assim, eu sou um filho, é porque você sempre pensa assim, eu sou o favoritinho. Não, o filho é corrigido, gente. Sim. O filho, na Bíblia diz, Deus, aquele que Deus ama, ele corrige. Então você tem que falar assim, Deus, eu amo a sua correção. Davi falou isso. Eu amo a sua correção, eu amo a sua palavra, eu amo a sua presença. E é nisso que quando você realmente se entrega completamente para a correção de Deus, para a presença de Deus, para aquilo que a Bíblia diz sobre a sua vida, é que ainda que você faz uma coisa errada, a pessoa, uau, a Bia falou aquilo, que ela teve aquela reação, mas aí, se eu me arrependo, eu viro e eu volto e falo assim, ô fulano, me desculpa que eu falei aquilo não foi legal, foi errado, e eu me arrependi, e eu queria te pedir perdão. Ainda que você tenha uma reação, você fez uma coisa errada, você fez uma coisa muito errada, mas aí quando você... Porque o mundo não tá acostumado com isso. Não tá acostumado. Não tá. Você, a pessoa faz uma coisa, vai lá, não quero saber. E ninguém sabe, mas é essa a característica. Aqueles que são da luz vivem como a luz. Sim. E não significa que você é sempre perfeito, mas que quando você cai, quando você erra, você sabe qual é a sua natureza. De voltar para aquilo, de se limpar. Você não é um porco que vive na lama. Porque o porco, ele vive na lama, ele rola na lama e é a lama, é o que ele ama, né? Mas quando você pensa assim, se uma ovelha cai na lama, a ovelha odeia a sujeira, ela vai começar a berrar e você tem que limpar a bichinha porque não gosta, né? Então, é isso, é assim, então, é que nem eu falo, não é perfeito, tem várias coisas na minha vida, cada pessoa tem a sua própria batalha, mas é naquele identificar e falar assim, Deus, eu preciso de ajuda nisso. E assim, nesse relacionamento, até quando você fala assim, Deus, eu sei que isso é um problema na minha vida. Deus, ele já vê aquilo e nisso mesmo é um relacionamento. Porque quando você fala assim, você vem pra um amigo e você fala assim, isso aconteceu e eu não sei o que eu faço. Naquilo é um relacionamento. Você não fala por isso, eu fulano, eu tô com esse problema. Fulano, quem é você? Mas você tem intimidade que você pode falar, né? E é isso que eu vejo que nesse é o relacionamento, fala assim, Deus, eu tenho esse problema. E você, sabe, você tem que falar como sabe? Esse é o meu problema. Quão mais feio que seja, porque Deus já sabe. Exatamente. Você não vai esconder. Ele te conhece. Ele te conhece, E ainda que ele te conhece, ele te ama. Porque acho que em Efésios fala que enquanto nós éramos inimigos de Deus, em mente e ação, naquele momento, ele nos amou e nos resgatou e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho e do seu amor, em quem temos a redenção dos pecados. Aleluia, aleluia. Lindo demais, né? É lindo demais. E foram nessas passagens que eu falei assim, foi quando a gente fazia tudo que a gente fazia. E assim, pra cada pessoa, aquilo que você fazia é diferente. Pra mim pode ser uma coisa assim, que alguma pessoa fala, mas isso não é nada. Mas pra uma pessoa que tem uma história falando, meu Deus, você fazia isso. Mas a moral da história é que no seu pior momento foi quando Deus fez aquele plano de redenção. Porque Deus amou o mundo não foi quando o mundo estava perfeito. Foi quando o mundo estava uma porcaria. Foi um caos, estava nas trevas. Quando ele proveu aquele resgate
quando ele viu o ser humano que não tinha escape, que não tinha saída, que ele proveu não somente uma saída, mas um acesso familiar. Porque não é só, assim, digamos que Jesus morreu e ressuscitou só pra você ficar, sabe, ok, você vai viver, vai morrer e é isso. Mas não é só isso. Foi para que você tivesse a vida e vida em abundância. E assim, acho que muitas pessoas que nem eu, porque é onde eu tava, e ainda coisas que eu ainda até trabalho na minha vida, são que a gente vai buscando essa abundância quanto mais a gente se submete. E quando a gente se submete, que a gente tem uma escritura que eu não lembro agora em português, mas que se você se humilhar, aí é quando Deus te exalta. Então, é nesse se humilhando, é nesse entregando a Deus que as coisas são trabalhadas na nossa vida, na nossa história. Amém, amém. Então, humildade, né, pra gente poder receber, a gente precisa estar com o nosso coração disposto, disponível, né, e ter humildade pra gente chegar nele e falar, que eu acho que é o mais difícil. Eu acho que é onde, muitas vezes, o orgulho bate, né, ou talvez a pessoa nem saiba que isso seja orgulho, mas é não conseguir se abrir para ele completamente, né? Então, assim, para que as pessoas possam experimentar e sentir isso de Deus, é ter esse coração aberto mesmo, né? Aberto para falar e para, né, se derramar, né, para ele, que ele vem, ele é socorro, né? Ele é socorro. E a gente precisa dele constantemente. Né? A busca, ela é constante, né? Assim, quanto mais você busca, mais se abre. E assim, você não existe o fim. É uma busca sem fim. Que você vai eternamente conhecer mais e mais dele. E tem mais e mais prazeres nessa busca de... Assim, porque se você pensar que em Jesus tem o maior... assim, conhecimento de você mesmo, prazer e tudo que você quer na sua vida se sumariza nele, e você não tem esse entendimento, você fala assim, mas a minha vida amorosa, a minha carreira, não sei o quê. Se você pensar que nele tem mais do que tudo que você imagina em outros lugares, você fala assim, então vamos ver, né, o que significa, o que tem lá. E é assim, acho que quanto mais você vai, realmente, se você... Como eu falei, se você sinceramente se investir e realmente sinceramente buscar, assim, Deus me ajuda, eu quero saber, eu quero ver, eu acho que é aí. Amém, amém. E você deixou um versículo pra gente, né? Quando a gente fez o chamado. Você tem ele pra ler? Eu tenho. E eu vou querer que você... O nosso tempo é curto, a gente tem ainda mais uns 8 minutinhos. Ok. Então... para você fazer a leitura do versículo e deixar uma mensagem referente, né? Esse versículo que você vai ler e o que as pessoas elas podem receber disso. Eu acho que a gente falou sobre várias coisas hoje. Então eu acho que, como você falou, esse versículo meio que sumariza e é um versículo que você pode até usar como oração. E é em Filipenses 4, 6 a 7. E fala assim, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E assim... quando a gente tá nesse momento de incerto, sabe? Que incerto, que você não sabe, que você começa a ficar agitada. Mas quando você traz pra Deus, sabendo que Ele é seu Pai, sabendo que Ele se importa com você, quando você traz pra Ele os seus pedidos com agradecimento, sabendo que Ele é fiel pra cumprir, a paz de Deus, que vai acima de todo entendimento, vai reinar na sua mente e no seu coração. E você vai saber que Ele se importa com você. E que Ele vai guiar o seu caminho. Ai, glória a Deus. Bia, você não pode cantar um pouquinho pra gente? Ela tem uma voz lindíssima. Porque assim, a gente tem que... a gente louva a Deus o tempo todo com as nossas ações, né? E ela tem, assim, uma voz lindíssima e a gente sente mesmo a presença de Deus.
quando você começa a louvar, nem que seja só um trechinho. Assim, eu tenho uma música que a gente cantava muito, assim, porque teve muitas batalhas que a gente não mencionou hoje, né? Em muitas etapas da minha chegada aqui, especialmente uns anos depois, que a gente não falou sobre, que realmente também me impactaram. Sim. Mas uma música que a gente cantava, e eu não sei, na verdade eu não sei muito sobre esse cantor no Brasil, mas foi uma música que impactou aquele momento. Foi uma música que é do Thales Roberto. Provavelmente todo mundo conhece o Thales Roberto. Mas é uma música que sempre que eu penso eu fico meio que emocionada, né? Eu vou pensar, só vou cantar que agora eu fico emocionada. Só de pensar na letra, porque foi realmente uma mudança muito grande que aconteceu. Amém. E pensar em tudo que aconteceu nesse tempo todo, até hoje. Mas vou me compor aqui rapidinho. Mas a letra fala assim que no olhar eu carregava um pouco de morte e a minha festa estava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. Aleluia. E ele fala, e vai fazer assim com a sua família. Aleluia. E é isso que eu penso, sabe? Porque tem horas que você pensa que não tem saída, mas em Jesus tem. Aleluia. E aí eu chorei, eu cantei, né? Mas é essa letra. Então tá, né? E agora eu vou terminar com uma aguinha, né? Mas eu não consigo cantar, mas Mas glória a Deus pela mensagem. Porque assim, foi uma frase que me marcou muito. Porque várias pessoas, às vezes você não vê uma saída. Mas se você persistir, você encontra. Glória a Deus. Então pra gente finalizar, essa é a mensagem então que você quer deixar? Qual é a mensagem que você quer deixar? Eu diria assim, que se você realmente persistir, porque foi o que eu falei no meu versículo lá que eu tinha escolhido. Se você realmente persistir, ser bem franca com Deus, bem franco mesmo, e falar como é. E realmente acreditar que Ele te ama, porque Ele te ama. Que a Bíblia é a verdade final e é isso que diz, né? Até você realmente entender e buscar. Mas se você for sincero e franco e dizer a sua história e falar, Deus, me ajuda. Não importa. Não importa a situação. Não importa. Não importa que você não veja um fim. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Aleluia. Eu quero te agradecer, Bia. Né, hoje também foi um formato diferente, que geralmente a gente faz cada um em um lugar. Mas Deus também me permitiu estar aqui. E isso Amém. É maravilhoso. Que nós estamos vivendo aqui. Está sendo muito bom. A gente está sendo muito renovado com a palavra do Senhor. Está sendo muito bom. E então eu quero te agradecer, né? Que Deus abençoe, continue abençoando a sua vida e que você venha mais vezes para trazer uma palavra pra gente, né? E para você que está acompanhando aqui, esse vídeo ele vai ser disponibilizado depois também lá no YouTube. No canal Acervo de Memórias, né? Lá tem vários vídeos que podem edificar a sua vida, tá? E se você não conhece o canal, corre lá, curte, se inscreve no canal também da Célia Elvas, tá? Porque esse canal tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Então é isso, gente, que vocês possam buscar mais a Deus, que vocês possam se achegar a Ele. E como ela disse no começo, muitas vezes a gente tem uma visão de Deus como algo distante, alguém que é bravo, sério, mas Ele é o nosso amigo, Ele é aquele que está conosco todo o tempo. Amém. Então, que você derrame o seu coração, que você possa falar para Ele, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, né? O que a gente aprende, o que eu aprendi aqui agora que você derrame o seu coração para o Senhor, que você se abra, que você fale, não importa o que você esteja vivendo, passando, Ele é contigo. Tá? E eu quero agradecer aqui as pessoas que passaram com a gente, a Selma, a Renata Bulgarelli, Léo Clécio, Kerine, Helenice,
Tânia, Ian, Samuel, a Assunta, o Andrei, a Janaína, Esther, Felipe Elvas, o missionário Paulo, Renato, Poli Carreiro, Débora, Carlos e as demais pessoas também que vão assistir. Muito obrigada pela audiência de vocês. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.